Boa tarde. Desculpa, teve um problema no meu áudio. Sou Sabrina, gerente de enfermagem do Hospital Memorial São José. Gostaria de agradecer o convite, né, de estar participando dessa semana aí tão especial, dedicada a todos os profissionais de saúde e o Ano Internacional de Enfermagem, ainda mais nesse momento, né, de reconhecimento pelo trabalho e dedicação aí na arte de cuidar, né. Eu gostaria também de agradecer também por esse tema que eu gosto muito, que é a liderança de enfermagem no cuidado de saúde. Lembrando que a duração é de 1 hora, 40 minutos será a parte apresentativa e 20 minutos ficará para as respostas. Para vocês participantes, vocês vão ter que participar através do Q&A. Se vocês mexerem o mouse, fica no finalzinho da tela, onde vocês podem entrar e deixar suas perguntas registradas. As respostas serão realizadas no final de cada palestra. Gostaria de apresentar com bastante satisfação a palestrante de hoje, que é a doutora Lidéia Lima, que eu gosto muito, médica, mestre em gestão de serviços de saúde pelo Instituto Universitário de Lisboa, especialista em melhoria pelo Instituto Healthcare Improvement, atualmente é diretora da qualidade essencial da Rede São Luís, professora da Fundação Getúlio Vargas, foi subsecretária na Secretaria do Estado de Minas Gerais. Não sei como é que ela arranja tempo para fazer tanta coisa. E o outro palestrante também, que deu bastante satisfação, nós temos Eduardo, desculpe se eu errar seu nome, viu? Ref Kaliskai, é isso mesmo? Profissional de consultoria, treinamento, desenvolvimento e educação corporativa, doutor em comunicação, professor associado da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor convidado em cursos de MBA, como em algumas das principais instituições brasileiras. Áreas de atuação: estratégia, comunicação interpessoal, negociação, vendas e gestão de vendas, em especial nos setores de saúde, hospitalar, energia, varejo e setor público. Doutora Lidéia, a senhora vai querer fazer o sorteio agora, porque lembrando, minha gente, a cada palestra no início vai ter um sorteio de brinde para os participantes dos funcionários da Rede Dó São Luís. A senhora vai querer fazer agora? Eu vou compartilhar minha tela aí, Sabrina, só um pouquinho para a gente... Eu só preciso que a Juliana... A gente vai divulgar no final, tá? Da palestra. Ô, Juliana, quantos participantes nós tivemos de manhã? Será que a Ju está nos ouvindo? 195. Então, vamos lá. Nós vamos sortear aqui. Ao final da palestra, a gente vai dizer quem ganhou, tá? É pelo número das inscrições da manhã. Quem esteve participando. Então, o número foi o número 72. Juliana vai confirmar lá. E depois, se tiver algum problema, a gente faz um outro sorteio, porque só vale para pessoas da Rede Dó e não vale nós da organização. Doutora Lidéia, com a senhora, fique bem à vontade aí, viu? Ótimo. Muito obrigada, Sabrina. Eu dou parabéns a todas as enfermeiras aí no nome da Sabrina e agradeço esse time que a gente tem na Rede Dó, que comprou a ideia de, dentro de todo esse momento nosso de crise, parar para que a gente fizesse ainda essa comemoração de uma semana tão importante dos profissionais de saúde e principalmente nesse ano que a gente comemora aí o Ano Internacional da Enfermagem. Então, eu tenho que agradecer a Fabrícia Louro, que é a nossa enfermeira do Vila Nova Star, que foi quem provocou essa ideia dos webinars, já que nós estamos no momento de fazer tudo diferente, né? E agradecer ao time de gerentes da rede, que nós pedimos, e foi tudo isso feito rapidamente, em uma semana, 50 profissionais aí que lideram as gerências dos nossos hospitais estiveram prontamente aí para nos ajudar a formatar todo um conteúdo, e um desses conteúdos é o webinar. Eu preciso agradecer muito o Eduardo, que também está aqui, como todos os nossos palestrantes estão, cedendo o seu tempo gratuitamente para nós podermos falar aí de um assunto tão importante que é a liderança, e eu só vou dar uma introdução aqui e vou passar diretamente para o Eduardo. Sabrina já colocou aí as regrinhas, as perguntas vão ficar para depois, e eu não podia deixar de apresentar
hoje falando de um tema de liderança na área da enfermagem, e eles já brincaram comigo aí na nossa reunião que até vão me dar um corém, porque eu sou uma enfermeira frustrada, e eu acredito que sou mesmo, que a enfermeira realmente cuida dos pacientes, o médico só dá uma diretriz. Eu acho que a enfermagem, um dos nossos profissionais nos vídeos essa semana citou que o médico aluga o hospital, o território, né, como se fosse a casa dele, alugada. E o enfermeiro é dono daquele território, porque são eles que estão lá 24 horas por 7 dias, e são eles que fazem todo o trabalho. Então, só para a gente pincelar, eu peguei um artigo que saiu agora, bem recente, de maio, 9 de maio, falando da Florence Nightingale, que eu admiro profundamente como mulher, como enfermeira, como história de vida e como profissional da área da qualidade da segurança, que foi uma das primeiras profissionais que trabalhou aí a melhoria nos sistemas de saúde. Então, quando a gente olha para trás e vê a história da Florence, que era uma profissional que ela escolheu a enfermagem por opção, ela tinha uma família bem abastada, que até estranhou porque ela queria ser enfermeira, porque até então, naquela época, os enfermeiros eram profissionais de área religiosas, né, que despendiam o tempo cuidando dos doentes, já que naquela época as pessoas também não iam para o hospital e acabavam morrendo em casa. E eu acho que esse bicentenário da Florence foi muito oportuno a gente estar vivendo esse momento dessa pandemia, exatamente no ano que a gente comemora 200 anos do nascimento dela, porque todos os conhecimentos que ela tanto nos passou, eles são relevantes até hoje, né? E aí, quando eu lembro o trabalho dela pioneiro no uso da estatística e dos cuidados de saúde baseado em evidência, eu tenho que também referenciar. Eu sou uma profissional da melhoria contínua, eu sou uma profissional que adora qualidade e segurança, e ela é uma profissional que nos ensinou muito dentro desse caminho. Todos os dados estatísticos que a gente hoje consegue levantar nesse momento Covid vieram aí dos ensinamentos da Florence. Ela era uma influenciadora política, uma ativista, e que enfrentou muitas outras pandemias que eram até regulares e que acabavam com várias cidades. Isso tudo está nesse artigo que eu estou citando. Então, ela viveu varíola, sarampo, coqueluche, difteria, e depois ela viveu o surto de cólera em 1854, em Londres, onde muitas pessoas, milhares ou centenas de pessoas morreram, e ela resolveu ir para um hospital e passar as noites no hospital para ver como é que era tratar de uma pandemia, de uma epidemia naquela época por perto. Então, é muito nobre a pessoa fazer o que ela sabe fazer, né? Vivenciar o que ela está falando. Eu acho que a liderança não pode ser só, o Eduardo vai falar com muito mais propriedade do que eu, não pode ser uma pessoa só que naquela geração manda quem pode, obedece quem tem juízo, isso não existe mais. Então, ela tem que dar o exemplo, ela tem que saber do que ela está falando, ela tem que saber fazer. E o maior conhecimento que a gente tem da Florence foi na Guerra da Crimeia, quando ela desenvolveu as estratégias aí, discutindo e insistindo com todo mundo a teoria dos germes e mostrando que fazer coisas simples, medidas de higiene, que tanto nós estamos falando nos dias de hoje, de lavar as mãos, né, de manter distanciamento social, tudo que ela nos ensinou é o que a gente está propagando hoje e incentivando que se faça para que a gente possa diminuir aí o risco dessa pandemia. E aí, o que também é um outro ponto que nós da qualidade e segurança chamamos muita atenção, na história da Florence ela conta que, os historiadores aí contam que naquela época os pacientes não iam para o hospital, eles morriam em casa, porque até as pessoas não tinham confiança no hospital. E quando ela começou a trabalhar nesses hospitais, ela mesma falou, pode parecer um princípio estranho, enunciar como primeiro requisito que um hospital não cause dano. E até hoje a gente insiste que nós devemos não causar dano, mais do que tudo, além de cuidar, não causar dano, né? E quando ela pediu, quando a gente olha o que ela pediu nessas passagens dela aí pelas guerras, a gente fica surpreso, porque ela não pediu uma estrutura melhor, um prédio lindo, maravilhoso, ou tecnologia ultra sofisticada. O que ela lutava era por pequenos equipamentos médicos que protegessem os soldados e os funcionários e que pudesse permitir o hospital ficar limpo. Ou seja, ela estava pedindo EPI e condições de higiene. Tudo que nessa pandemia fez toda a diferença para a nossa história. Nós não temos tratamento para a Covid, não adianta toda essa ciência que, graças a Deus, a gente tem, excelentes cientistas, mas
o que está valendo até hoje é o cuidado que os profissionais de saúde têm feito à ponta. É esse o diferencial. Por mais que a gente fale que precise de respirador, respirador sozinho não faz nada. Eu preciso de um profissional que sabe cuidar desse respirador, né? E mais do que o respirador, eu preciso de um equipamento de proteção individual, eu preciso de álcool gel, eu preciso de condições mínimas de cuidado desse paciente durante o dia a dia do enfrentamento dessa pandemia. Então, como a gente vê na história da Florence, tudo que eu citei aqui está só nesse artigo que eu deixei de referência para vocês, ainda tem muito trabalho para a gente fazer de recrutamento, de retenção, de liderança da enfermagem, e essa pandemia está colocando o foco nisso tudo como bem mais crítico. Nós estamos vendo uma valorização enorme de todos esses profissionais de saúde, especialmente os profissionais da enfermagem, que estão na linha de frente. Eu espero que essa valorização não seja só desse momento e que não que sobreviva além dessa pandemia, porque agora, cada vez mais, quando eu então escuto médicos agradecendo e parabenizando o serviço da enfermagem, reconhecendo, quando a gente vê os nossos colegas internados e saindo de uma internação e valorizando o cuidado daquele técnico que foi fazer uma medicação, daquela pessoa que mesmo sem conseguir sorrir, mostrava para ele pelo olhar que estava sorrindo, que estava ali dando força, que estava cuidando dele de uma maneira diferente para ele sair dessa batalha que todos enfrentam quando contraem aí a Covid-19. Então, esses 200 aniversários da Florence Nightingale, eu acho que é a maior homenagem que a gente poderia ter, isso aqui está escrito no artigo, seria que os governantes ouvissem o conselho dos profissionais de saúde que trabalham nas linhas de frente e aqueles pesquisadores que fazem pesquisa da pandemia aí, e que agissem de acordo com isso, né? O que a gente precisava era entender o que está acontecendo e agir de acordo com isso. Porque qual que é o papel da liderança nesse cuidado de saúde? Eu sou suspeita para falar, gente. Eu vou sempre dizer que é o papel mais importante. Porque eu acho que a enfermagem é aquela que organiza toda essa equipe multi, ela consegue conviver com o horário do médico, a maneira do médico passar para fazer o seu plano terapêutico, discutir com aquele momento de visita multidisciplinar, ela consegue conviver com a equipe da fisioterapia, com as suas demandas, com as necessidades, ela consegue entender como a nutrição, ou a psicologia, ou a odontologia hospitalar precisa cuidar desse paciente, mas é ela que cuida do paciente. E é ela que organiza todos esses outros atores da equipe multi para conseguirem fazer um cuidado diferenciado. Eu vou passar minha palavra para o Eduardo, que é quem realmente vai falar para a gente sobre liderança, mas eu preciso antes agradecer a cada um dos funcionários, dos profissionais da área de saúde, de uma maneira geral, mas muito especificamente aos profissionais de saúde que trabalham conosco na Rede Dó. Esse time tem superado todas as nossas expectativas, tanto na intensidade do trabalho, quanto no comprometimento. As crises são boas para que a gente aprenda alguma coisa, com certeza. Nós aprendemos a força de sermos uma rede de 50 hospitais. Hoje nós somos Rede DOR, a gente pode falar isso com muito orgulho, todo mundo tem falado. Quando a gente pensou no tema dessa semana, Todo Cuidado Importa, ele veio de uma campanha que o RH está fazendo e é o nosso grande parceiro nesse momento aqui da Semana do Profissional de Saúde. O RH já está fazendo, ao longo dessa pandemia toda, uma campanha Cada Cuidado Importa, preocupado com o cuidado de cada profissional durante esse tempo de isolamento. Eu falo que essa doença é uma doença do isolamento, porque nós estamos isolados em quarentena, em distanciamento, em home office, o paciente está isolado, sozinho, num hospital, num ambiente que ele não conhece, e dá para imaginar o que é. Eu já passei por uma UTI, mas eu não consigo me imaginar numa UTI sem ter o carinho, a atenção das pessoas da minha família, sem receber visitas, sem ter ninguém ali com a gente. Então, essa é uma doença do isolamento e os nossos profissionais estão fazendo esse esforço de cuidar dessas pessoas de uma maneira brilhante. O nosso resultado na rede é um resultado muito bom, graças a Deus, mas eu garanto que muita parte desse resultado é pelo trabalho de todos os profissionais da área da saúde. E nessa semana, para deixar a gente ainda mais feliz, ou já nem sei se foi no final de semana passada ou já no início dessa semana, a gente teve aí um grupo de profissionais saindo do Rio de São Paulo para ajudar os hospitais do Rio de Janeiro e um outro grupo de profissionais voluntariamente saindo do Distrito Federal para ir ajudar a equipe do Maranhão, que estão em momentos epidemiológicos diferentes. Então, eu queria deixar aqui meu agradecimento a todos vocês,
e dar, mais uma vez, parabéns pela maneira como vocês estão lidando com esse trabalho que só reflete o que vocês sempre fizeram no nosso cuidado seguro, no nosso cuidado diferenciado. E aí eu passo a bola para o Eduardo, perguntando a ele qual seria essa liderança da enfermagem nesse cuidado. Pronto, já ativei. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui e vamos lá. Bom, a grande questão, como você falou muito bem, Belidé, é que há um papel assim, extremamente complexo da enfermagem nesse cuidado com a saúde, nessas mudanças todas que a gente está acontecendo e acho que os 200 anos da Florence só trazem mais informações para a gente, para ver muitas vezes o que a pessoa faz intuitivamente, só com aquela criatividade, com aquela empatia que caracteriza muito o trabalho na área hospitalar, em especial a de enfermagem, e a pessoa vai ver que fizeram alguma coisa semelhante há bastante tempo. Foi uma questão importante, já feito aí por uma das pioneiras da área nesse ponto. Então, eu gosto sempre de dizer, para falar de liderança, porque, na verdade, por mais que a gente veja muita coisa de outras áreas para se aprender, a área hospitalar, por si só, ela acaba sendo muito mais uma escola para as outras áreas, ela tem muito mais a ensinar, porque, como dizia o maior nome da administração, Peter Drucker, é a organização mais complexa que existe. Nenhuma organização tem questões de viabilidade por causa do alto custo fixo, como um hospital, assim como nenhuma tem uma multiplicidade de processos que a gente tem que ver. Agora, com essa história do Covid, a gente vê que, às vezes, um profissional de limpeza pode ser mais relevante do que um médico PhD, por exemplo, por um problema de asepsia. Todos têm sua função e, justamente, a gestão hospitalar ela tem um papel extremamente complexo nisso aí e os profissionais de enfermagem são uma parte essencial, fundamental, é como se fosse assim, que faz todos os processos, os principais processos circularem na organização. Então, essa complexidade é o primeiro ponto, porque dificilmente você vê um profissional que tem uma formação em processos tão boa como um profissional de enfermagem. Que ele justamente, de um lado, entende a relação entre o processo interno e o processo externo, trabalha com equipes multidisciplinares, seja comandando a equipe, seja com pessoas do mesmo nível, seja dentro aí de um contexto administrativo maior. Então, quando a gente fala em liderança, na verdade, eu vou falar de 4 tópicos de liderança, porque a própria liderança em enfermagem a gente pode dividir. Eu gosto muito de citar esse autor, que eu uso bastante até para trabalhos que eu faço nessa área de liderança em hospital, o pipeline de liderança do Rancharan, que seria uma tubulação de liderança, que foi o primeiro cara que mostrou como é que, genericamente, a liderança é uma coisa que pode ficar abstrata, mas que se a gente começa a mostrar as tarefas que a pessoa tem, as demandas, você tem habilidades diferentes de liderança para cada um. E no caso profissional de enfermagem, isso fica bem claro da gente ver. Ele diz como se fosse assim um encanamento em que a gente tem, em que, dependendo do nível de atribuição, de responsabilidades na gestão com as outras pessoas, o profissional vai ter demandas, vai ter de habilidades, de competências, de liderança cada vez mais complexas. Então, a primeira delas, como a gente costuma dizer, que é a primeira pessoa que a gente tem que aprender a liderar é a gente mesmo. Como o meu sócio, o professor Fabiano, diz sempre que ele aprendeu no meio militar, aqui e descomandar, então aprender e obedecer. Então, a primeira pessoa que um enfermeiro tem que saber liderar é ele mesmo. Principalmente aquela questão do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, a questão da gestão do tempo, a comunicação, a entrega, a avaliação de resultados. Por aí, você começa a ver a própria liderança que a pessoa tem. Eu costumo, quando eu trabalho com desenvolvimento de carreira, ouvir muitos jovens perguntando assim, o que eu preciso fazer? Eu quero entrar na empresa e quero virar um gestor, quero virar um chefe de equipe e tal. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer?
entregue o bom trabalho pelo qual você foi contratado. Ou seja, faça bem aquilo, a tua descrição de cargo. Depois você vai acrescentar outros pontos. Até porque isso que vai dar a credibilidade. Como a Elideia falou muito bem, liderança é um conceito que não se resume a cargo, não se resume à hierarquia, não se resume à estrutura administrativa. É uma coisa que vai muito mais da equipe, das pessoas, para ela mesma. Então, se nesse primeiro momento a pessoa olha para o espelho e vê realmente que está sendo produtiva, está trazendo resultado, está evoluindo, está crescendo, está ajudando as pessoas, e acho que isso é muito fácil de se ver na área de enfermagem, você realmente tem credibilidade com você mesmo. E com os outros é a mesma coisa. Com os outros é a mesma coisa. O resultado do seu trabalho, como você vai ser visto, que vai determinar essa sua questão de liderança. É que a gente sempre fala a diferença do líder para o chefe. Tanto que a gente costuma falar muito como exemplo, no pipeline de liderança, os vários níveis aí que a gente tem, que eu vou destacar os 4 que são principais aqui. O primeiro deles, como a gente vê, é o líder de si, líder dos outros, do líder e o líder de funcional. Como é que é você liderar uma área inteira de enfermagem, principalmente num grande hospital? Tudo começa, como eu falei, com a autoliderança. Justamente você, assim como a liderança depende da credibilidade dos outros, você tem credibilidade com você mesmo. Você olha no espelho, você dorme, você tem um travesseiro, você dorme com a cabeça tranquila no travesseiro e você consegue ver seu trabalho influenciando a vida dos outros. Você consegue ver resultados, você consegue ver a produção, você consegue ver a qualidade, você consegue ver tudo isso em todos os esforços que você faz. Então, esse é o primeiro nível que a gente tem. Tem muita gente que quer passar a vida inteira aqui. Quer passar a vida inteira, como acontece em outras áreas. Eu quero ser médico a vida inteira, não quero ser gestor. Eu quero operar. Eu quero ser um vendedor, não quero lidar com outras pessoas. Então, a pessoa pode ficar nisso aqui, executando e ser absolutamente feliz, realizado, bem-sucedido. O que a gente tem, muitas vezes, o que a gente chama de carreira Y, que às vezes a pessoa quer fazer, eu quero trabalhar na área técnica, vou ser um técnico o tempo todo, ou eu quero trabalhar realmente com uma especialização, trabalhar como um líder de equipes de pessoas, um gestor de processos, de projetos, de áreas. Então, a gente fala muito esse tipo de carreira em Y. Por exemplo, eu vou ser um engenheiro da Petrobras, então eu posso seguir a minha carreira de especialista, posso ser só engenheiro, geólogo, geofísico, ou eu posso trabalhar com gestão de pessoas, posso gerenciar equipes também, desenvolver pessoas. Então, são 2 formas extremamente ricas, desafiantes, que a gente vê. Normalmente, a área de enfermagem, como você trabalha com processos, há um potencial muito grande, não digo apenas interesse da pessoa, de trabalhar aqui, porque você vai trabalhar com pessoas. E aí, a gente chega no segundo nível, o que é você liderar uma equipe, especialmente na área de enfermagem. Aí você precisa ter outro tipo de habilidade, começa com a comunicação. Se liderança é algo que vai em paralelo, não é necessariamente oposto a cargos, é através da comunicação que você consegue influenciar as outras pessoas. E o grande problema da comunicação não está naquilo que você vai falar. Por exemplo, a Florence Nightingale, um dos grandes pontos que ela tem, e esse artigo que a Elideia mostrou é bem legal, mostra como é que ela usava gráficos. Parece assim, poxa, ela vai estar usando o PowerPoint aqui para mostrar resultado, estatística que todo mundo entende. Então, ela estava falando do que a gente chama hoje de Visual Thinking, Design Thinking, há 100 anos. Então, era uma coisa assim, há mais de 100 anos. E era uma coisa realmente relevante, porque você tem que lidar com as pessoas que às vezes não têm o conhecimento numérico, o raciocínio quantitativo, mas imagem todo mundo vê. Se eu mostro a foto de um hospital, todo mundo sabe o que é. Se eu escrevo a descrição no dicionário, não é todo mundo que entende. Então, a comunicação visual tem sido um método muito interessante para isso. No Oriente, a gente vai ver empresas japonesas, até de áreas assim, bem pesadas, como engenharia automotiva. O pessoal usa muito esse tipo de forma. Então, o que acontece? Você ser líder dos outros, você liderar uma equipe, por exemplo, de enfermagem, uma das principais competências que você vai ter que ter vai ser na
comunicação. E por mais que você falar, você expressar, você mostrar sejam coisas importantes, por exemplo, a Flores usava números, que é uma forma de comunicação extremamente importante, porque você está falando de fatos. Fato não tem ideologia, fato não tem ideia. É muito mais você trabalhar de uma maneira factual, a sua comunicação fica mais objetiva. Mas, ainda assim, o grande desafio de um líder, de quem gerencia uma equipe, não está em falar, está em escutar. O grande escritor Rubem Alves, que o sonho dele era ser médico, o filho dele era médico, se eu não me engano, anestesista, ele dizia o seguinte: sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciar em curso de escutatória. Todo mundo quer falar, ninguém quer escutar. Então, o grande desafio que a gente tem para uma liderança de equipe é você escutar todo mundo, você escutar o técnico, você escutar o cara de outra área que trabalha com você, ainda mais uma área multidisciplinar como saúde, na verdade a gente chama de um complexo multidisciplinar. Você realmente tem essa necessidade maior do que qualquer outro, que não adianta você falar em enfermariês para pessoas que não são de enfermagem. Você tem que começar aí essa ideia de o que eu chamo de tradução de linguagem. Você tem que traduzir o enfermariês para o português, porque você vai lidar, seja com profissionais de outras áreas, de outras especialidades, seja com pacientes, que são leigos da área de saúde em sua maioria. Então, assim como a gente vê que momentos de crise favorece as pessoas a entender, porque todo mundo começa a ouvir as mesmas palavras. Então, todo mundo hoje está sabendo bem ou mal, ou já ouviu falar de asepsia. Então, você, assim como todo mundo tem o Google, é muito mais fácil você comunicar quando você ouve e sabe o que a pessoa aí já procurou, mesmo que seja errado, que seja fake news. Assim como, por exemplo, a pessoa não precisa ser estudioso de estatística, mas vai ter uma noção do que é achatamento da curva. Por quê? Foi uma coisa citada o tempo todo, mostra o gráfico, diz uma série de questões. Então, a comunicação aí de você escutar e saber traduzir a linguagem é um ponto assim fundamental e talvez seja dos maiores desafios que a gente tem para você liderar uma equipe. Qual é o problema de você ser um líder desse nível? Você pensar na execução e não propriamente na equipe. Você ter dificuldade de delegar. E, em geral, uma das razões que eu vejo muito na prática, analisando empresas sobre isso, é que quanto melhor for o profissional operacionalmente, mais difícil ele tem de delegar. Ele precisa desenvolver outras habilidades para isso, porque normalmente você confunde delegar com delargar, né? Você colocar no outro se vira, não adianta. Você delega, você tem que delegar com informação, você tem que elogiar as decisões que uma pessoa toma, mesmo que o resultado tenha dado errado, só o fato da pessoa ter tido iniciativa já foi muito boa. Você não consegue, se você só pensa em fazer, você, quando vai virar um chefe de uma equipe, você tem um líder de uma equipe, você tem que entender a gestão de desempenho. Será que o outro está lá? Eu estou fazendo a coisa, a minha equipe está funcionando. Será que aquele cara está indo bem? Será que não está? Como é que eu posso dar um feedback para ele? Porque não adianta simplesmente eu dizer, tá bom ou tá ruim. Isso aí é ser chefe, não é ser líder. E essa questão com isso você desenvolve uma equipe forte, que é o problema de você não desenvolver. Principalmente quando a gente tem um problema que Caetano Veloso já tinha citado na música Sampa, que é Narciso acha feio que não é espelho. Significa você ter clones em vez de você ter colaboradores ou membros da equipe. Então é mais ou menos, olha só, por que será que ninguém tem ideia nova nessa empresa? Não é verdade? Olha só, se todo mundo é igual, todo mundo pensa igual, todo mundo tem a formação, todo mundo tem as referências, você não vai querer que se tenha uma ideia diferente. Por isso, quanto mais a gente abre a cabeça, melhor a gente chegar e ter a criatividade disso. E é bacana porque, como você trabalha com processo, você pode ouvir ideia de todo mundo, desde o paciente que está lá na ponta, nem o paciente, a família, até pegando todos os profissionais de saúde de outras áreas. E aí, tem um outro desafio, lidera equipes. Você não lidera uma equipe, você lidera equipes. Então, você não pode querer simplesmente liderar os outros. Você tem que liderar alguém que vai ser líder. O que isso significa? Você tem que formar multiplicadores.
Você tem que ensinar a pessoa a liderar. Aquilo tudo que você fez muito bem no nível 2, no nível 3, você vai levar para as pessoas fazerem. Então, eu costumo dizer que, eu falava isso, na verdade, há 20 anos, que todo mundo no futuro vai ser um pouquinho professor e um pouquinho vendedor. Então, aí você tem meio que ser professor para os chefes da equipe que você lidera, possam eles se liderar. Eu não tenho que avaliar um cara que trabalha comigo como um bom profissional de enfermagem. Eu tenho que trabalhar como um bom líder de enfermagem, líder de equipes de enfermagem. Então, isso aí é muito sutil, porque como liderar os outros e liderar o líder, parece que eu vou estar lá no comando e as pessoas me reconhecem, me elogiam, etc, etc. Aqui você passa a ter uma outra competência que você precisa fazer, uma comunicação meio pedagógica, para você formar a pessoa para ela conseguir multiplicar o conhecimento. Quando você está no líder dos outros, é uma coisa mais direta. Você lidera, que significa você avalia, você motiva, você ensina para a pessoa fazer. Aqui você tem que ensinar para a pessoa liderar. Então, é uma diferença bastante sutil. Evidentemente, quando você pega uma empresa menor, assim, uma clínica, ou você pega mesmo um hospital pequeno, talvez esse líder nesse nível nem tenha. Você pode não ter tantos níveis assim. Aí o próprio líder dos outros, ou o próprio líder funcional, que é o próximo, tem que ser aí meio professores, meio pedagogos assim. Por isso que a gente brinca que o treinamento é uma coisa mais ou menos está no DNA da área de saúde. Porque todo mundo que acaba liderando a equipe pode virar um professor, por quê? Porque na prática já é. Você só treina no trabalho, on the job. É diferente você estar numa sala de aula ou num Zoom assim, que você vai passar informação para as pessoas. E aí, até que a gente chega num ponto que é extremamente complexo. Eduardo, acho que a sua imagem congelou, pelo menos para mim. Ele deve ter tido algum problema e vai entrar. Oi, Eduardo, voltou? Seu som está desligado. Eu não sei se parou um pouco. Parou, agora voltou. Você estava lá falando do quarto nível, isso. Vamos lá. Isso. O quarto nível, que o líder funcional, talvez seja dos mais complexos. Eu digo que acho que são as duas pontas que a gente tem aqui. Primeiro, você liderar, quando o líder de si passa para o líder do outro, que aí você pensa já no plano de carreira da pessoa, e o líder funcional, que aí já vai ter um outro tipo de complexidade, que tudo que você aprendeu até aqui, todas as competências que você tem aqui, elas estão a base para você ter reconhecimento, que é a base de toda a liderança, mas elas ainda não são suficientes para trabalhar aqui. E aí você tem que acrescentar mais alguma coisa. Congelou de novo, Eduardo. Só um momento, vamos ver se a gente consegue resolver aí. Ele deve estar voltando. De novo o seu som está desabilitado, Eduardo. Pronto, minha conexão deu uma baqueada aqui, mas estamos de volta. Tá bom. O que acontece? Quando você tem o líder funcional, você já está falando num nível bem acima. E aí a grande diferença está aqui. Você não passa a ser líder de uma... Você ser líder de uma área não significa que você integra a área. Significa líder de uma área, significa que você vai passar muito mais parte do seu tempo conversando com outras lideranças de fora da sua área. Aqui, internamente, os líderes estão conversando entre si dentro da mesma área. Todo mundo lá é enfermeiro, tem técnico, já trabalha na mesma equipe, é uma coisa que... Travou tua tela de novo e a tua imagem não está aparecendo. Voltou, Eduardo, mas a sua tela não está compartilhada. Oi, vamos lá. Tua tela vamos não lá, tá... já estou. Tá acho que agora já foi. Então, aqui, você deixa de ser o integrante da área para você ser o líder da área. O que isso significa?
Aí vai uma palavrinha que as pessoas usam muito hoje, que é o estratégico. A estratégia é você olhar o todo e não a parte. Então, quando você é um líder de uma área, como um líder da área de enfermagem, é a pessoa mais importante lá no hospital, da parte dessa área, você vai passar muito mais parte do tempo conversando com os líderes de outras áreas do que propriamente com o pessoal aqui. Então, aqui é uma coisa legal, porque você tem aquele conhecimento, a sua credibilidade começou daqui. Quando você for um bom executor, aí as equipes já te reconhecem, e por aí vai. A gente tem avaliações 360 que mostram como é que a pessoa está bem vista aqui. Agora, aqui, a gente tem uma questão nova para trabalhar, que é o seguinte. Primeiro, a sua relação com a equipe vai ser o que vai construir a credibilidade. A pior coisa que você tem é você ter as pessoas de outras áreas verem que você não é um bom líder, que as pessoas não te reconhecem, não te respeitam, que você não conquistou. Você vai ser o chefe, vai ter o crachazinho, mas não é suficiente. Agora, esse é o primeiro ponto, você ter a relação com a equipe, até porque para você ser um bom líder, a equipe meio que vai andar sozinha. São esses dois líderes aqui que vão acabar tocando a coisa. A sua grande questão líderes daqui. Então, você tem que conversar de uma hora para outra, você tem que conversar com o pessoal financeiro, com engenharia clínica, com a parte propriamente de médico de CTI, a gente vai ter que ver a parte de serviços, qualidade, por exemplo. Então, todas as outras áreas, você vai passar meio que 80% do seu tempo mais fora da sua área do que dentro. Você vai ser o responsável por, como eu falei, os outros, e principalmente ensinar os outros sobre a importância, sobre as variáveis, sobre os objetivos, sobre os resultados, sobre os indicadores da área. Então, isso é extremamente importante. Uma vez para um hospital, eu e o meu sócio fomos chamados fazer uma avaliação da reunião de direção. Eles falaram, olha, a nossa reunião aqui, ela tem um monte de problema, porque realmente o pessoal não sabe apresentar. Acho que travou aí, Eduardo. Pelo menos para mim, travou. Oi, você estava falando o pessoal aqui do hospital, pronto. O pessoal aqui do hospital não sabe apresentar da direção. Poxa, a gente não estuda isso em faculdade de medicina, de enfermagem, de nutrição, de engenharia. Então, eu queria que você mostrasse para a gente como a gente pode apresentar bem essa reunião para a reunião funcionar. Falei, tá ótimo. Aí cheguei lá, apresentações assim extremamente técnicas, profissionais de alta competência, mas realmente a reunião não funcionava. E aí o pessoal falou assim, e aí, tem que melhorar, né? Você tem uma ideia assim de um template, umas regras de apresentação, como fazer um bom slide? Eu falei, até tenho. Mas a questão toda não é apenas de forma, não é apenas. Travou de novo. E eu não estou vendo a sua tela. Oi, Eduardo. Nós não estamos vendo a sua tela. Pronto, vamos lá. Isso. Não é apenas uma questão do tempo, de você simplesmente pensar a forma, que por mais que ela seja importante também. Na verdade, é uma questão de conteúdo. Será que cada área aqui do hospital está alinhada em objetivos, em resultados? Será que um entende como é que cada área tem sinergia com a outra? Será que as áreas realmente estão alinhadas? Será que eu vou entender como é que uma área vai afetar a outra e vice-versa? A gente vai entender esses indicadores que ele está falando, como é que tem a ver. Para mim, travou. Voltou. Tenta ver se você compartilha a tua tela de novo para aparecer. Voltou. Não estava aparecendo a tela. Acho que você tem que sair e tentar de novo. Alô? Oi, nós estamos te ouvindo. Vê se já foi. É, foi, vamos lá. A tela não. Okay.
estou vendo, não. Acho que você tem que... A tela, não? Não, você tem que sair da tela e compartilhar. Vamos lá. É isso, vamos lá. Deixa eu ver aqui de novo. Acho que a sua internet está instável, ela travou de novo. Tecnologia. Aí, voltou, mas a gente não está vendo a tua tela. Oi, Eduardo. Oi, veio? Apareceu a tela? Ah, sim, mas a tela não. Eu acho que se você quiser... Você vai ter... Não, então vamos de novo aqui. Vamos lá. Não. Eduardo, acho que a tua internet está bem instável. Não sei se você quer caminhar para finalizar e a gente abrir. Talvez eu até... Sim. Vou finalizar aqui, então. Tá saindo, a tela está saindo agora? Não, não está. Mas deixa eu... Não, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui sem tela. E aí, talvez, eu não sei se é quando eu tô toda hora botando para compartilhar. Travou de novo. Bom, acho que eu faço aqui agora sem tela, sem tela, ou será que ainda dá aqui? Agora voltou o seu vídeo. Ou você tenta da última vez, ou depois você interrompe o vídeo, que às vezes é melhor. Tá ótimo. Eu vou fazer o seguinte, vou interromper o vídeo, que talvez melhore isso, e aí eu ponho só a tela aqui. Tá saindo? Estou te escutando, agora sim a tela. Ok. Então, o que acontece? A gente usa muito com a história que eu estava contando lá, de... Vamos lá, peraí. A história que eu estava contando não era uma questão apenas de forma. Será que os objetivos estão alinhados? Será que os resultados estão alinhados? Será que um conhece a área do outro e sabe trabalhar em sinergia? Será que as áreas sabem como é que a estratégia geral está sendo dividida na estratégia de cada área? Muito mais uma questão gerencial, de uma visão estratégico-gerencial, do que propriamente de uma comunicação na forma nesse ponto. E esse que é o grande desafio, porque você precisa falar não apenas a linguagem das outras áreas, como traduzir agora o enfermariês não para o português, enfermeriês não para o português, mas para o financês, para o medicalês, para o engenhariês, que é o grande desafio. E essa visão estratégica lembra uma metáfora que os indianos falavam, em que você tinha vários homens vendados tocando o elefante. Então, cada um, se você perguntasse para o primeiro lá, que estava ali na ponta, o que é o elefante? Ele ia falar, não, o elefante é uma tromba. O outro, o elefante é uma orelha. Não, o elefante é uma pele assim. Não, o elefante é um rabo. O elefante é um pé pesado. E nenhum justamente a visão do todo. O que a visão estratégica de uma liderança, por exemplo, de enfermagem ou de qualquer outra área vai ter quando chega nesse quarto nível é tirar a venda. É entender, ok, a minha área é a tromba, a minha área é o pé, mas eu entendo como é que isso faz parte aí de um todo maior. Então, essa visão estratégica sistêmica é extremamente importante. Então, para fechar, eu vou só comentar resumir algumas lições do que eu falei aqui, que estão lá, já estavam no trabalho todo que a Florence Nightingale tinha feito. Regra número 1,
de liderança, criatividade. A gente sabe, em momentos de crise ajuda a mostrar muito. Uma forma de treinamento que eu sempre fiz muito foi trabalhar com simulações de crises, do tipo mesa de crise, essa coisa toda, assim, gabinete de crise, porque aí você estimula muito a criatividade, você tem que trabalhar com recursos escassos. Infelizmente, a gente tem uma ideia que criatividade é associado com arte. Na verdade, criatividade é uma ferramenta para solução de problemas. A gente solucionar problemas de uma maneira diferente, que é o que faz a criatividade. Credibilidade, ou seja, ela usou dados, usou pesquisas, tinha um conhecimento prático, estava lá no dia a dia para trazer. Então, ela fazia as análises de dados e sabia exibir muito bem. Outra questão dos dados, que a gente vê hoje a inteligência artificial, e ela já mostrava isso. Principalmente, ela mostrou que lá no hospital de guerra, lá na Guerra da Crimeia, morria mais gente de infecção hospitalar, vamos dizer assim, de problema de asepsia, do que propriamente na guerra. Então, olha só, você tinha muito mais esse tipo de problema aí que ela mostrou com dados estatísticos. Como é que você vai chegar e dizer que estava errado? E, finalmente, comunicação. Ela teve por causa da ida dela lá na Guerra da Crimeia, ela teve que ficar muito tempo reclusa, então ela escrevia. E ela usava os textos dela, que vários pesquisadores analisam, é extremamente importante, porque ela consegue ser racional, objetiva, mas consegue ser emocional, consegue influenciar, consegue ser persuasiva, se bobear tudo isso no mesmo texto. Então, essas características que ela tem, assim, refletem bem essa liderança. Então, só para deixar duas referências, uma pesquisa que o LinkedIn fez sobre competências, que eu postei lá na minha página do LinkedIn, em que ele mostra quais são as competências e a soft skill, chamada habilidade humana de comunicação, que foi mais demandada, que é a mais demandada hoje, continua sendo, que é criatividade, que foi a que está nesse texto aqui, em que a gente diz resolver problemas de outra forma. Então, acho que você lidar com essas situações de crise, com a maior crise que acho que todos nós vimos, a minha avó viu a gripe espanhola, mas ela já faleceu. Mas a gente tem que ser criativo o tempo todo, o tempo todo. A gente acorda, dorme, até dormindo a gente tem que ser criativo, porque às vezes um sonho dá um insight para a gente. Mas então, esse que é um ponto importante desse tipo de discussão. E aí, para fechar, só duas frases aqui. Eu acho que uma para falar dessa liderança. O vinil me ensinou, só ouvindo os dois lados que se conhece o disco inteiro. Eu acho que talvez o pessoal mais novo não conheça muito o vinil, não tem o hábito, mas hoje em dia virou moda, tá moda também. E eu gosto... Ok, pessoal? Então é isso. Obrigado. Muito obrigada, Eduardo. Obrigada mesmo. Sabrina, passa a bola para você. Eu queria agradecer, né? Foi muito boa, até porque esse tema realmente tem um carinho bem especial, importante. Você, Eduardo, me deixou com algumas pulguinhas atrás da orelha, né? Em relação a ouvir, a se comunicar, em aquela fotozinha de que as pessoas estão igual a mim, meu clone. Vou começar aí agora a repensar e dar uma olhada aí diferenciada em relação à minha liderança com a minha equipe. Que bom! Adorei, parabéns mesmo. Aqui no Obrigado. QA, a gente tem algumas pessoas agradecendo, dizendo que foi ótima palestra, muitas pessoas participaram, dos outros hospitais da rede. Tem mensagem de carinho para a senhora, doutora Lidéia, a senhora é muito querida, viu? Parabéns, muito carinho, gosto da senhora. Eduardo, parabéns, ótima palestra, parabéns pelo tema abordado, foi bastante esclarecedor. Doutora Lidéia, tem uma perguntinha aqui para a senhora. Em relação ao sentimento das pessoas. Doutora Lidéia, a senhora acha que após a pandemia a enfermagem será vista com outros olhos pelo mundo? Eu acredito que sim, foi o que eu falei quando eu tive a oportunidade aí no início. Eu acho que esse momento está servindo. Momentos de crise são momentos de aprendizado, né? E um dos grandes aprendizados que nós estamos tendo é esse, de reconhecer o trabalho da enfermagem. Eu acho que a enfermagem vai ter, sim, um papel, um olhar diferente para as pessoas. Eu também insisto que essa enfermagem, quando o Eduardo coloca todos esses passos aí da liderança, a enfermagem tem que entender que para ela conseguir ter esse reconhecimento, ela tem que liderar, ela tem que conseguir saber fazer, ela tem que, como o Eduardo mostrou muito bem aí pelos passo a passo, e ela tem que conseguir falar com seus pares, que é uma atividade extremamente difícil.
Então, são habilidades técnicas e habilidades de gestão que ela tem que formar durante o processo de caminhar dela profissional aí. Eu acho que a gente está tendo uma excelente oportunidade das pessoas se reconhecerem de maneira diferente. Para isso, cabe à enfermagem se colocar num lugar diferente. Eu trabalho muito com enfermeiras, né, porque a minha área é a área da qualidade, e reconheço tanto o trabalho delas, porque são pessoas extremamente competentes e que entregam o que devem ser entregue. E que não fique só na parte técnica do eu sei como fazer, mas eu não sei fazer. Esse eu acho que é o grande diferencial. Então, a minha resposta é sim, com certeza nós vamos ver os profissionais de saúde de uma outra maneira, nós vamos valorizar esses profissionais. E eu torço para que isso não passe com a pandemia, que a pandemia vá embora logo, mas que a gente continue com esse sentimento de reconhecimento desses profissionais. Eu também acho, espero que isso aconteça. Eduardo, num dos seus slides, que você botou o organograma de quando você está líder e que você passa agora a ter maior comunicação com os outros profissionais, né, até do que com sua própria equipe. E isso me preocupa um pouco. Tem como a gente, durante o dia a dia, não deixar engolir a gente e a gente conseguir lidar com isso, em ter um bom relacionamento com as outras equipes e não esquecer de cuidar da sua? Perfeito. Esse aí é o grande desafio aí, Sabrina. Eu acho que tem 2 pontos importantes. O primeiro é o seguinte, seria você resolver para dentro. Ou seja, você formar lideranças. Para quanto mais você conseguir delegar para o operacional, o tático, puder andar sozinho com as pessoas que vão trabalhar com você, é melhor, porque aí sobra mais tempo para essas atividades estratégicas que alguém vai ter que cuidar da área de enfermagem e se não for o líder de enfermagem não vai ter ninguém. E o segundo ponto são as habilidades de comunicação, que começam lá embaixo, quando você lidera uma equipe, mas aqui estão num nível maior porque você vai lidar fora da zona de conforto. Você vai lidar com uma linguagem que não é sua, não é a linguagem técnica, e você não consegue a credibilidade de sendo um bom profissional de enfermagem, um bom líder de equipe de enfermagem, não consegue essa como forma de ter credibilidade para os outros. Aí a gente precisa de outras formas, como a Florence Nightingale fazia, que era você ter, por exemplo, números, saber trabalhar com indicadores, saber essas habilidades, além das interpessoais, as gerenciais, porque é a linguagem que grande parte dos líderes das outras áreas vão entender. Realmente. Você, às vezes, mesclar liderança com gerenciamento não é tão fácil, né? Quando é que eu vou ser o líder, como o gerente, quando é que eu vou ser mais firme? Não é fácil, realmente. É um aprendizado diário no dia a dia, né? Vamos lá. Tem mais mensagem aqui de carinho. Boa tarde. Quero agradecer a palestra e falar que dividir conhecimento é muito importante. Esse momento que estamos vivendo vai trazer um engrandecimento para a enfermagem. Mais uma vez, muito obrigado. É muito bom ter esse tipo de assunto para aprender. Vocês estão sendo sucessos, minha gente. Boa tarde. Que bom. Gratidão. Vocês foram sucesso aqui no QA. Parabéns aí pela palestra, Gil. Para a gente não perder muito tempo, né, doutora Lidéia? A gente precisa ver quem foi o ganhador, né? Lembrando que o brinde de agora é relacionado à palestra da manhã, que foi o tema Todo Cuidado Importa, e o brinde de hoje de tarde, da palestra de hoje, será realizado no webinar de amanhã de manhã, tá? Para vocês participarem aí de todos. Isso mesmo. Nós hoje estamos aqui com mais de 235 pessoas no mesmo momento, um público bem interessante. Esses webinars vão ficar gravados, depois vão subir aí para o YouTube para dar acesso a todos os profissionais, porque muita gente está trabalhando agora e não consegue assistir. E no nosso sorteio, considerando aí o número, como a Sabrina falou, nós estamos sorteando 2 participantes da manhã, exatamente para a gente poder organizar a lista de todo mundo que participou e colocar aqui no sorteio. Nós estamos sorteando uma cafeteira elétrica. O ganhador foi a Gláucia Martinique, que é da Educação Continuada do Hospital São Luís de Abaquara. Parabéns, Gláucia, se estiver aí conosco, pode se manifestar, senão o brinde vai chegar aí para você. E o brinde dos participantes de hoje vai ser sorteado no início da palestra de amanhã de manhã. Como vocês receberam no link dessa palestra, a gente tem programação para a semana inteira. O nosso objetivo foi fazer temas não técnicos, porque a gente já fala disso com vocês o tempo todo,
Então, hoje de manhã foi um tema super light com a Maria Júlia, falando da questão da importância do cuidado, da humanização. Agora nós falamos de liderança. Amanhã de manhã nós vamos começar com mindfulness, para colocar todo mundo aí com o pensamento centrado, porque a gente precisa pensar no agora. E aí nós vamos ter cinema, e aí nós vamos ter música, nós vamos ter yoga, nós vamos ter como cuidar dos filhos nessa pandemia. A programação está muito boa e eu mais uma vez agradeço a todos que nos atenderam, todos gentilmente cedendo o teu tempo para estar aqui conosco, e em especial você, Eduardo, que foi um super parceiro e me atendeu aí a tempo e a hora no pedido. E aí eu já faço a minha despedida, agradecendo a todos os participantes e mais uma vez parabenizando todos os profissionais. Passo a palavra para o Eduardo e depois para a Sabrina, para ela fechar. Eu que agradeço, é sempre bom a gente poder compartilhar nesse momento assim, de crise. A minha área de consultoria, da minha área de consultoria e de ensino, é uma das áreas que tem se adaptado bastante, porque a gente tem usado o Zoom para tudo, para palestra, para aula, para conferência. A gente nunca viu tanto live como a gente tem agora. E a área de saúde, que também não precisa nem dizer que ela é principal. E ainda a gente vê como a importância do tema, que foi muito bem programado. Para mim é um prazer poder colaborar, pelo número de pessoas participando, apesar de todo o trabalho que todo mundo está tendo o tempo todo, que é um negócio que eu posso dar meus parabéns aí para toda a equipe, para todo mundo, todos os profissionais de saúde, em especial para o pessoal de enfermagem aí da Redditor, que acho que o trabalho é sensacional. Muito obrigado, gente. Um grande abraço para todos. Dá tempo a uma última perguntinha que eu achei bem interessante. Claro. Como liderar nesse momento de ansiedade e sobrecarga de trabalho físico e mental em que todos estamos vivendo? Acho que a Elidé já respondeu, né? Yoga, mindfulness, cinema. A gente precisa das válvulas de escape, né? Nós fizemos na Redditor, já estava dentro do plano de contingência, a gente logo percebeu que a gente ia ter o estresse da equipe e a gente fez Minuto do Bem, que é um momento pela manhã, onde as pessoas recebem uma mensagem. A Patrícia Bader vai estar conosco ainda durante essa semana, falando da educação de filhos nesse momento, mas a Patrícia foi a grande parceira nossa nesse projeto. Então, a gente fez Pílulas dos Minutos do Bem, nós fizemos um momento de todos cuidam, todo cuidado é importante, cada cuidado é importante, desculpa, então o RH está aí durante toda a semana alimentando o emocional dos nossos profissionais com mensagens, com carinho, com atenção, valorizando esse profissional. E nós arrumamos também, organizamos também um canal de 0800 para atendimento psicológico a esses profissionais. Esse atendimento emocional é super importante, não só ao profissional, mas também ao paciente. Também vou falar de uma iniciativa que a Redditor fez, que foi o boletim virtual. Nós já implantamos o boletim virtual em alguns hospitais, onde o médico fala com a família por Zoom todo dia, porque é diferente você falar no telefone do que você conversar. Então, tem um horário marcado da equipe médica com os familiares do paciente internado na UTI e tem também o momento do paciente da UTI conversar com a família. Então, foram iniciativas que a gente tentou fazer para diminuir essa sobrecarga emocional desse momento que todos nós estamos sofrendo. Eduardo, a sua aluna Gilda Moraes deixou um abraço para você aqui, estou repassando, tá? Um abraço aí de carinho. Gostaria aqui de agradecer mais uma vez, eu acho que eu fui privilegiada nesse tema, eu adoro, ainda mais com pessoas que sabem falar e lidar também com isso. Foi um aprendizado para mim hoje, de tarde, obrigada mesmo. Eu tinha até esquecido, nesse momento de turbulência, como é importante a gente renovar, né? E nunca é tarde para aprender e estar buscando mais. Obrigada mesmo. Fez eu esquecer um pouco do momento e lembrar, né, que eu sou líder e que a minha equipe precisa de mim. Muito obrigada mesmo por esse momento. Muito feliz. E a gente vai passar, né? A gente sabe disso. E que vamos ter outros momentos desses, independente da pandemia, que eu acho que está sendo um sucesso aí, viu, minha gente? Muito obrigada a vocês participantes e aqui a gente está encerrando essa palestra de hoje. Obrigada, viu, minha gente? Obrigada a todos.